todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e eu estou nesse projeto de comentar artigo por artigo do nosso Código Penal brasileiro. Hoje eu vou comentar o artigo 36, que fala sobre as regras do regime de cumprimento de pena aberto. Lembrando que, pessoal, os artigos anteriores, o 34 fala sobre as regras do regime de cumprimento de pena fechado, o 35 fala das regras do regime de cumprimento de pena semiaberto e hoje eu vou falar sobre o regime aberto. Antes de ir para o caput, eu quero dar uma recomendação, tá? Pedro Lenza, no vídeo anterior eu falei sobre esse livro e foi bacana porque o pessoal colocou em vários grupos de direito que tem no Zap e eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Mas, ó, eu recomendo novamente, tá? Direito Constitucional Esquematizado, Pedro Lenza. Pessoal, é uma linguagem clara e objetiva, tá? Tem questões para você fazer nesse livro. É um preparatório para concurso, tá? Porque ele aborda todas as questões pertinentes à Constituição. E é um livro muito focado, bem objetivo e muito bem escrito. Parabéns ao Pedro Lenza, ele já é muito conceituado no meio, né? Mas eu quero recomendar com veemência esse livro, tá? Cabeceira da cama aí para vocês, recomendação, Direito Constitucional Esquematizado, Pedro Lenza. Regras do regime aberto é o nosso artigo de hoje, artigo 36. Vamos ao caput? Ok, pessoal, vamos à redação das regras do regime aberto do artigo 36 caput. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984. Quem lê esse artigo fala, nossa, mas é um artigo simples, né? Está falando assim, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Mas essas palavras aí, pessoal, têm peso. Quando o Código Penal fala autodisciplina e senso de responsabilidade, são critérios que eu vou abordar aqui, que são critérios extremamente importantes, tá? Então, não é simplesmente um artigo que você lê, tá, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Não, não é isso. Essa autodisciplina e responsabilidade que a gente vai compreender agora, tá? Que eu vou comentar. Primeiramente, eu queria abordar que o regime aberto é uma ponte, pode-se considerar assim, a completa reinserção do condenado na sociedade. A peculiaridade do regime aberto, que o define dos regimes anteriores, que o diferencia dos regimes semiaberto e fechado, é justamente o que diz respeito ao trabalho. Nos regimes fechado e semiaberto, o trabalho faz com que o preso tenha remissão. Foi o que eu falei anteriormente, tanto no regime fechado quanto no semiaberto, a cada 3 dias trabalhados, ele tem um dia de remissão da pena. Já no regime aberto, não existe previsão legal para a remissão com relação a trabalho. No regime aberto, não há previsão legal na remissão da pena pelo trabalho. Isso está na nossa lei de execução penal, tá, pessoal? O condenado, diz o artigo 126 da LEP, que é Lei de Execução Penal, o artigo 126 fala: o condenado em regime aberto poderá remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional. Então, quem está no regime aberto pode ter remissão nos estudos, fazendo cursos profissionais, fazendo cursos preparatórios, enfim. Ele estando estudando, ele pode ter remissão, mas não no trabalho. Tá? Isso não existe previsão legal para remissão no sistema no regime aberto, no regime de cumprimento de pena aberto. Não existe previsão de remissão legal para trabalho, só no semiaberto e fechado. É uma importante dica essa daí, tá, pessoal?
Portanto, a condição sine qua non para o início de cumprimento de pena, mesmo a progressão de pena para o regime aberto, é a possibilidade imediata de trabalho. Isso está na LEP também, isso aí. Que para a pessoa progredir, ela está no semiaberto, para ela progredir para o regime aberto, ela tem que estar no trabalho. Isso é condição sine qua non, tá? Porém, existem exceções, tá? Que a LEP põe no seu artigo 117. Quais são essas exceções? Que não exige o trabalho, né? Porque a pessoa que está no regime aberto, ela tem que trabalhar. Não tem nada a ver isso aí com remissão de pena, tá, pessoal? Remissão de pena, como eu falei no começo do vídeo, para regime semiaberto e fechado. No aberto é só com relação a estudo que ele vai ter remissão, não a trabalho. Mas ele tem que trabalhar. O preso no regime aberto deve trabalhar e deve estudar. É um dever, tá, pessoal? E um direito também. Segundo o Rogério Greco, ele cita o artigo 117 nos comentários do artigo 36, e eu vou citar aqui também, tá, pessoal? Excepcionalmente, quem não precisa trabalhar? Condenados maiores de 70 anos, artigo 117 da LEP, condenados acometidos de doença grave, condenados com filho menor que tenha doença mental ou deficiente físico, condenadas gestantes, tá? Lá pelo 6º mês, 7º mês, salvo um juízo maior, não precisa trabalhar, ela pode cumprir pena em prisão domiciliar. Esse é um ponto que eu queria falar com vocês aqui, que aí a gente volta sempre à nossa grande fonte de inspiração do canal, que é o professor Rogério Sanches Cunha, que ele fala o seguinte: o regime aberto é quase um regime para inglês ver. Dificilmente encontramos casa de albergado no Brasil. Tem algumas comarcas do Nordeste que tem, mas a maioria das outras regiões e outros estados não está nessa realidade. Não existe casa de albergado. Então, olha que interessante, pessoal. Eu fiz uma pesquisa no Brasil inteiro. O Brasil é muito grande, gente. É muito grande. Só tem 23 casas de albergado. E mesmo assim, essas 23 não se encontram nas condições adequadas para definir o que é uma casa albergada, que é uma casa de cumprimento de pena no regime aberto, porém que lá vai ter palestras, vai ter instruções, mas dessas 23, algumas encontram em situações muito precárias, tá? Da pesquisa que eu fiz. Então, olha que, então o sujeito vai, olha que o professor Rogério Sanches Cunha coloca. Na prática, quando a pessoa chega no regime aberto, não tendo a casa do albergado, porque de fato não vai ter, porque no Brasil inteiro só tem 23 em condições precárias, o sujeito chegando no regime aberto, não tendo a casa de albergado, o juiz exige comparecimento mensal em juízo ou então a prisão domiciliar. Mesmo a gente não tendo preenchido os requisitos do artigo 117 da LEP, por aí vai. Muito bem colocado pelo professor Rogério Sanches Cunha. Ele está falando como é que acontece na prática, né? Porque não tendo casa de albergado, o sujeito vai cumprir a pena em casa, prisão domiciliar. E o juiz exige comparecimento mensal em juízo ou então mesmo o agente não tendo preenchido aqueles requisitos que eu citei aqui, que é ser maior de 70 anos, ter um filho com doença mental ou deficiente físico, gestante, agora me fugiu a quarta, mas enfim, mesmo não preenchendo os requisitos do artigo 117 da LEP, que é a nossa Lei de Execução Penal, o sujeito vai cumprir pena em casa porque não tem casa de albergado. Qual que é uma dica do professor Rogério Sanches Cunha para esse artigo 36? Ficar discutindo que o regime apenas é teórico no nosso Código Penal, que os governantes não dão atenção a esse regime, que é o regime aberto, não vai levar a gente a lugar nenhum. É fato. É fato isso.
No regime aberto, não existe remissão pelo trabalho. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui cai em concurso, não só em concurso, como na OAB também. A pessoa não consegue remissão pelo trabalho no regime aberto. A remissão só é pelo trabalho no semiaberto e fechado. Eu falei isso no começo do vídeo, mas eu vou repetir. Porém, é possível remissão pelo estudo. Não existe previsão legal de remissão pelo trabalho no regime aberto. O professor Rogério Sanches Cunha coloca o mesmo que o professor Rogério Greco coloca, tá? Aqui. Os dois coincidiram aí no mesmo pensamento e aí é fato, mas é uma dica muito legal, tá? Com relação ao regime aberto, para ir para o regime aberto, além de comprovar a possibilidade de trabalho, o condenado vai precisar apresentar seus antecedentes, resultado do exame criminológico, que foi feito lá no fechado, foi feito no semiaberto, aquele exame que é um laudo pericial feito pelo psiquiatra, pelo psicólogo, por assistentes sociais, por terapeutas, que vai individualizar a pena, né? Ele vai olhar esse exame, vai olhar também como é que chama, agora me fugiu o nome técnico, o mérito carcerário, tá? Como é que o sujeito como é que foi a disciplina dele, o comportamento dele na prisão. Isso vai ser avaliado pelo juiz, tá? Tanto o juiz do processo quanto o juiz da execução, para ocorrer a progressão do regime semiaberto para o aberto, tá, pessoal? Estabelecerão condições. E quais são essas condições? Permanecer, para você ficar no aberto, quais são as condições que são estabelecidas para o agente ficar no regime aberto? Primeira condição: permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Tá? Por exemplo, quando a gente fala prisão domiciliar, o domicílio é a residência jurídica da pessoa, né? Ele não pode simplesmente mudar de casa sem prestar um relatório, um comunicado para o juiz. Isso dá até prisão, tá, pessoal? Eu vi um caso que o sujeito estava no aberto, ele mudou de casa, não avisou o Ministério Público, não avisou o juiz que mudou de casa, e ele estava embarcando num cruzeiro, junto com a esposa. Os guardas chegaram e falaram, a polícia chegou e ele perdeu a viagem com esse cruzeiro e foi preso. Por quê? Porque ele mudou de residência, mudou de domicílio e não avisou. Porque tem uma diferença de domicílio e residência. Residência você pode ter várias, mas domicílio é aquele local que você fixa a sua morada, por isso que chama domicílio, é lugar jurídico, domicílio jurídico, né? Então por isso que fala, permanecer no local que for designado. Se for prisão, casa de albergado eu nem vou citar mais aqui, porque tem 23 no Brasil, mas se for casa de albergado, ele tem que permanecer no local designado durante os dias de repouso e durante o repouso, que é o repouso noturno, que é o recolhimento noturno, que ele começa a trabalhar às 6 ou estudar às 6 e tem que voltar para casa às 18 horas. Ele tem que permanecer no recolhimento noturno. O que significa isso, pessoal? Que ele não pode ir para balada, não pode ir para boate, não pode ir para gandaia, porque isso aí tá infringindo as regras e as condições para o regime aberto, tá? E nos dias de folga também ele tem que permanecer ou na casa de albergado ou na prisão domiciliar. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Se for fixado para ele voltar às 18 horas ou às 19 horas, ele tem que voltar esse horário. Reloginho em inglês, tá, pessoal? Se bem que no Brasil a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. Vamos lá. 3. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Outro caso que eu fiquei sabendo, a tia do rapaz, que estava no regime aberto, tá, do condenado, faleceu na cidade vizinha. Ele foi no velório, foi preso lá, porque ele teria que avisar, ó, minha tia faleceu, estou indo lá. É o que chama uma autorização judicial, tem que avisar o juiz. Né? 4, comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades, quando for determinado. O que significa? Chega uma carta lá na casa dele,
pedindo para ele comparecer lá no juiz. Ele tem que ir lá falando como é que estão os estudos, que está sendo bom para ele. Enfim, ele tem que prestar um depoimento de como é que está sendo as atividades, tanto do trabalho como do estudo. Regime aberto, pessoal, condenados não reincidentes cuja pena for igual ou inferior a 4 anos, tá? Após cumprir 1/6 da pena no semiaberto, o condenado pode progredir para o regime aberto, tá? O bom comportamento, tem que fazer análise. Como eu coloquei, existem vários critérios. Análise do exame criminológico, vai avaliar seus antecedentes, tá? Vai avaliar como é que ele foi, o bom comportamento, a disciplina na prisão, né? A nova redação do artigo 75, o tempo máximo que alguém pode ficar preso aumentou de 30 anos para 40 anos, tá, pessoal? Mesmo que o agente tenha cometido 10 crimes que juntos dão uma pena de 300 anos de prisão, o máximo de pena privativa de liberdade para fins de progressão de pena, o máximo de pena de privação de liberdade, em regime fechado, claro, é 40 anos. O sujeito pega 300 anos, no Brasil ele vai cumprir 40 anos. Né? Lembra aquele massacre que teve você pode falar, pô, mas 300 anos? Aquele massacre que teve do Carandiru, teve um coronel lá que pegou 600 anos de prisão. Né? Então aqui, ó, para fins de progressão de pena, como é que fica uma pessoa que pega 300 anos? Como é que ele vai progredir? O cálculo será em cima do total da pena, 300 anos. Súmula 715 do STF. Ele pega 40 anos de prisão. Ele vai ficar 40 anos preso, mas a pena, como é de 300, para progressão de regime, que é 1/6 da pena, o cálculo vai ser em cima desses 300 anos, tá bom? Vamos lá para o parágrafo 1º do artigo 36. O que fala o parágrafo 1º? O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outras atividades autorizadas, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Eu já falei sobre isso aqui, né? O condenado pode estudar e trabalhar fora. Ele deve, não é que ele pode, é um dever, tá? E um direito também. Que é uma condição para a pessoa ficar no regime aberto, trabalhar e estudar, sendo que o estudo ele tem remissão de pena, tá? Então, uma condição para ele permanecer no regime aberto, trabalhar e estudar. Repito, não cabe remissão pelo trabalho no regime aberto. Quando fala aqui, quando a fala sobre exercer vigilância, trabalhar, frequentar cursos, sem vigilância. Por quê, pessoal? A gente lembra lá no regime fechado que, excepcionalmente, em obras públicas, o condenado em regime fechado pode trabalhar externamente com escolta. Tá? No semiaberto, ele pode trabalhar, tem remissão de pena. Já no aberto, é sem vigilância. Porém, pessoal, se ele cometer qualquer falta disciplinar, não ir no trabalho, isso vai ser avisado lá para o juiz de execução, entendeu? E ele pode perder o regime. Por isso que tem condições, e essas condições têm que ser obedecidas com autodisciplina. Como fala o artigo lá, que a gente não pode banalizar nenhuma palavra. Com autodisciplina e senso de responsabilidade. Entendeu? Se ele faltar no trabalho, não começar a ir no estudo, isso vai ser avisado lá para o juiz de execução. Ele pode voltar para o semiaberto. Tá? O parágrafo 2º, vamos ler aqui. O condenado será transferido do regime aberto. Aqui que fala o que eu estou querendo dizer, tá, pessoal? O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se podendo não pagar multa, cúmulo
Ô, palavra dificinho, hein? Puta que pariu. Não vou cortar não, não vou fazer edição não. Ou não pagar multa comutativa aplicada. A redação dada pela Lei 7.209, de 11 de 7 de 1984. Pessoal, por que a gente, em todos os artigos, a gente vê 1984? Porque a redação, a parte geral do nosso Código Penal foi toda reestruturada em 1984, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui o parágrafo 2º. Pessoal, existe a hipótese, tá? Que por falta de disciplina, porque não cabe, quando você fala de progressão de pena, não cabe persalto. A pessoa não pode progredir do fechado para o aberto. Ela tem que passar pelo semiaberto e aberto, obedecendo todos aqueles critérios do exame criminológico, todo o tempo, o cesto da pena e etc. Mas cabe a regressão de pena persalto. O que isso significa? Ele pode estar no regime aberto, pessoal, cometer um crime doloso, que é um crime com intenção, por exemplo, um homicídio, intenção de matar, né? Que é diferente de um crime culposo, que é aquele por imprudência, negligência, imperícia. Ele pode cometer um crime doloso e ir direto para o regime fechado. Sair do aberto e ir direto para o regime fechado. Então, é importante ressaltar, não cabe a progressão persalto. A pessoa não tem como progredir do fechado para o aberto. Ela tem que passar pelo semiaberto, obedecendo todos os critérios e as condições. Mas cabe sim a regressão do regime aberto para o fechado persalto. O que é persalto? Não passar pelo semiaberto e ir direto para o fechado. Ele está no aberto e vai direto para o fechado. Que é quando ele coloca aqui, ó, o condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso. O que é crime doloso, pessoal? A gente já estudou isso, né? Doloso existe dolo, quando existe a intenção de matar e etc. Outros crimes, mesmo se for um roubo seguido de morte e etc. É isso, pessoal. Lembrando que no próximo vídeo é artigo 37, que a gente vai falar sobre o regime especial. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.